Boa noite! Muito feliz aqui de volta no meu escritório. Olha que delícia, gente! Que emoção tá aqui. Ai, sempre que eu sento nessa cadeira, sempre que eu sento nesse lugar, eu lembro de tantas lives, de tanta coisa boa que a gente viveu aqui juntos na pandemia. Foi tão bom, tão gostoso, tanto conteúdo. Foi realmente assim um dos momentos de muito aprendizado em vários sentidos, né? E setembro é o mês da prevenção e da conscientização sobre a saúde mental, principalmente muitas coisas que desestabilizam a gente, fazem a gente tomar decisões muitas vezes que a gente não tomaria se a gente tivesse dentro de si. E por causa disso eu convidei a Blenda, que é uma psicóloga que eu adoro, que eu já fiz algumas lives, depois dessa, se vocês quiserem olhar, coloca o hashtag #CacelicoTalksLive e vocês conseguem assistir várias lives que eu fiz. Tem várias que estão no YouTube também, acho que foram mais de 200 lives. Todas, gente, algum conteúdo você vai amar, eu tenho certeza, porque tem de tudo um pouco. Então, vou ver se a Brenda já está aqui. Fica com a gente. Eu vou ler perguntas também, faço questão de dar uma olhada aqui e eu vou pegando essas perguntas, vou lembrando e aí vou fazendo para ela, tá? Então, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma coisa que você queira comentar, falar, que vai agregar na vida de todo mundo que tá aqui, por favor, fique super à vontade. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Achei. Será que eu sou assim? Ai, você tá aqui. Ai, chegou. Oi, Carol. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Desculpa, hein? É que eu terminei o consultório agora e vim correndo. Imagina, super pontual, tudo perfeito, sincronizadíssimas. E aí, Obrigada. obrigada a você pelo convite. Sempre bom batermos um papo, né? Ah, eu que diga, é muito bom conversar com você. Tava contando nos stories que muita gente vem me pedir indicação. Carol, quem você indica? É tão difícil assim a gente indicar alguém, né? E assim, é uma responsabilidade tão grande, mas você é uma das poucas e únicas pessoas que eu indico, Ai, obrigada. porque é muito gostoso te ouvir falar. Eu falo que você é muito prática, você é muito fácil de entender. Você respeita muito o outro, né? Então é muito gostoso de conversar com você, então sempre indico. Uma pessoa que eu admiro muito. Obrigada, viu? E eu gosto muito de conversar com você porque você é aberta, né? Tá sempre trazendo coisas novas, né, Carol? Sempre, né? Eu Presta acho importante atenção para o teu público, né? trazer o melhor e assim, e sempre trazer uma diversidade de assuntos. Eu acho que esse da saúde mental é muito forte, né? Não só porque a Muito. gente está no mês especialmente para conscientizar sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem dado muita mais atenção do que antigamente. Sim, Antigamente era assim, saúde mental era assim, ai, você não tem, você é louco, vai para manicômio, né? sim, sim. E hoje em dia a gente vê tantos casos e a gente vê que ninguém tem uma saúde mental plena. Acho que só se a gente fosse meditar no botão, ficasse lá eternamente, nem assim talvez a gente teria. Então, tá tudo bem termos algumas desestabilidades nessa mentalidade nossa, nessa cabeça que fala mais que deveria, né? Pensa demais. Não, e o conceito, né? O conceito de saúde mental, cada vez mais, ele não é ausência de desequilíbrios, né? Ele não é ausência de doenças, inclusive. Tudo depende da quantidade e da qualidade, né? Então, não é porque você é uma pessoa absolutamente zen que isso significa que você tem uma saúde mental. Saúde mental inclui, inclusive, o que você faz quando você não está bem. É aí que está a grande virada, né? Quer dizer, como você se sai das adversidades que você todo dia tem que enfrentar, porque todo dia todo mundo, de alguma maneira, tem que matar um, dois leões, 10, enfim, cada um dentro da sua realidade
e como é que você lida com isso. Então, a gente não consegue ficar imune a desequilíbrios, né? A gente não consegue ficar imune a não sentir angústias, não sentir dúvida, não ter tristezas, e por aí vai, né? Eu estava lendo que uma pesquisa mostrando que a cada 6 pessoas, uma, né, teve algum episódio de depressão na vida. É um índice muito alto, né, de pessoas. Então, para a gente ver como a questão do transtorno mental, dos transtornos emocionais, ele está muito mais presente do que a gente imagina. E com a pandemia, isso veio à tona com muito mais força, né? Muito mais pesquisas, muito mais se fala de saúde mental. Então, eu acho que, nesse sentido, não digo que isso é bom, mas eu acho que a pandemia, de alguma forma, prestou um serviço a isso, né? Abriu os olhos de que existe uma saúde que é mental, que não é só física, né? É verdade. Você sabe que eu estava aqui pensando, com certeza a gente não tem noção da quantidade de gente que a gente vê. Por exemplo, lá no escritório, muitas vezes eu ouço assim, elogios, né? Que fala assim, ah, Carol, você sempre tá calma, você tem um jeito de falar que acalma a gente e tudo mais. E aí eu falei para elas, eu falei, olha, obrigada, mas não é sempre que eu tô calma. Eu tô com os meus problemas e muitas vezes, assim, muitas vezes eu posso não conseguir ter essa calma, mas a maioria das vezes eu quero ter um domínio para que eu não influencie na vida do outro, porque eu acho que muito desses problemas que a gente tem, eles acabam vindo do outro. Eu queria te perguntar sobre isso, assim, não é uma coisa de uma pessoa sozinha com uma vida em ordem e de repente ela tem um problema. Eu sinto que tem influências externas o tempo todo, um bombardeio de fora, não só de dentro. Acho que tem os dois caminhos, né? Eu queria que você me contasse um pouco desse diagnóstico, assim, como que ele pode ser influenciável pelos fatores externos também? Então, a gente tem alguns quadros que são determinados constitucionalmente, né? Há pessoas que trazem transtornos e que não necessariamente aquilo nasceu de uma influência externa, ela já traz aquilo. Mas nós nunca, mesmo sendo esse transtorno constitucional, a gente nunca está livre desse intercâmbio com o que é externo, porque o externo também nos ajuda ou nos atrapalha a cuidar melhor ou pior daquilo que a gente traz, vamos dizer, como um transtorno. Mas tem outras situações que a gente está absolutamente vulnerável a uma vida que a gente vem vivendo já há algum tempo, não é? Mesmo no mundo contemporâneo, que é uma vida com muito mais exigência, com muito mais pressa, com muito mais regras, né, para se fazer as coisas. A gente tem a rede social, que é alguma coisa que a gente precisa sempre estar cuidando, porque senão isso invade a vida e você começa a querer dar conta de tudo e acha que a vida daquela ou daquela outra pessoa é um modelo, a sua não é. Então, tudo isso tem impacto na saúde mental. Isso é verdade. A gente não consegue ficar imune ao que está fora. Claro que você, na medida que você vai se desenvolvendo, amadurecendo, entendendo isso melhor, você vai criando certas blindagens que aí você faz as suas escolhas, não é? Você quer consumir, do que você quer olhar, do que você não quer, como é que você quer tocar seu dia a dia. Então, você começa a cuidar mais da sua saúde mental, porque você vai entendendo como é que a coisa funciona. Mas o mundo que a gente vive é um mundo atolado numa pressa, no imediatismo, em relações fugazes, né? Tudo é para ontem, as pessoas não têm muita paciência, às vezes, para seguir e dar tempo para os processos acontecerem. Então, a gente está assim, muito aberto ao impacto que vem de fora. Então, a gente precisa cada vez mais criar essa resistência interna para ir fazendo uma certa curadoria, né? Como eu digo, do que você deixa entrar e do que você não deixa entrar. Né? E eu estava lendo que acho que 10% quase da população brasileira sofre de ansiedade. Não ansiedade, ai, tô ansioso por uma coisa. Ansiedade de verdade, ansiedade que
tira a nossa paz, que às vezes não deixa a gente pensar, não deixa a gente trabalhar direito, né? Muitas vezes não deixa a gente ser uma boa mãe, um bom pai, um bom parceiro, porque você está o tempo todo caçando coisa para que aquela ansiedade já traz para você. Acho que é essa hora do externo. E outro dia eu estava ouvindo alguém falar que me falou uma coisa que eu achei tão legal, fora o seu livro, que eu amo, que eu também acho que no final a gente podia até contar dele. Mas ele falou assim: a gente vive muito com máquina, a gente vive com tecnologia, com celular, com computador, e a gente tá se acostumando a ter que ser tão rápido e, né, imediato como as máquinas. E a gente está esquecendo que a gente faz parte da natureza. E a natureza tem o tempo de plantar, tem o tempo de regar, tem o tempo de esperar crescer, depois colher. Então, a gente tem que entender que a gente é deste lado de cá da natureza, a gente não está do lado de lá. Eu acho que quanta gente que a gente vê, eu mesma tenho, tá? Eu vou contar, se você quiser, eu conto que eu já tive ansiedade, eu já tive depressão, quando eu era bem jovem, bem jovem. Então, assim, eu passei por algumas vezes e hoje é como se eu tivesse passado várias fases, né? Então, hoje, quando eu olho, eu identifico quando algo me desestabiliza, seja ela uma ansiedade menor do que uma que já me deixou, né, difícil de conseguir lidar, eu consigo controlar de falar assim, não, pera, isso aqui é essa ansiedade, que não sou eu, ela está agora aqui, mas pera, vamos controlar. Acho que sai um pouco de você e falar, o problema não sou eu que sou assim, né? É uma coisa que eu gosto de falar para os meus filhos. Você não é difícil, você está difícil, você não é impaciente, você está impaciente. Acho que Sim, é. sim. Mas eu acho que isso que você está colocando, e achei muito boa essa consideração, né, de que a gente quer ter uma rapidez que tem, né, um computador, uma internet, uma rede social, que, na verdade, a natureza humana não tem essa rapidez. A gente não consegue acompanhar. Tanto que eu acho muito interessante quando a gente fica, né, passando as imagens, você está lá olhando o Instagram, ou seja lá o que for, e aí você vai de uma imagem triste para uma imagem alegre, daqui a pouco triste de novo, daqui a pouco uma miséria, daqui a pouco uma desgraça. Então, assim, é altamente esquizofrenizante tudo isso. E a natureza não consegue assimilar todas essas coisas. E aí a gente começa a dar sinais de ansiedade também, não é? Porque você não está conseguindo metabolizar isso, e é preciso que a gente tenha essa consideração de que o meu processo, o processo humano, exatamente o que você falou, é um processo que você precisa plantar, esperar crescer, colher, não é? Tem todas as etapas, que é muito diferente do que acontece na tecnologia, que ela não passa por essas etapas. São etapas, passa por outras, mas diferentes das nossas, né? E é o que você falou no seu livro, que eu achei incrível também, que você fala assim, desde lá de trás, né? Que a gente vai entendendo de onde vem essa ansiedade. Não é só de agora. A gente sempre teve que ficar aflito de, meu Deus, vou atacar ou alguém vai me atacar, um bicho Sim, vai me matar. E aí você conta até do peso da cabeça, que é algo que eu me identifiquei muito, porque eu sinto sempre um local de tensão aqui, né? E aí você fala que o ser humano não estava, né? Não era para sustentar. O corpo teve que se adaptar para sustentar só em dois membros, né? As pernas, sustentar toda a coluna e a cabeça, que não é nada fácil, né? Começando com saúde mental, que começa na cabeça, essa cabeça já deu muito problema. sim, sem dúvida, porque toda essa adaptação que o ser humano teve que fazer ao longo da história dele, né, na humanidade, isso não foi pouca coisa, não foi uma coisa trivial. Isso teve que passar por muitas dificuldades, por muitas angústias, não é, por muitos medos, essa coisa, né, de fuga, se você ataca, se você foge, sempre teve presente na vida da gente. Agora, esse sistema de fuga e ataque, ele está ligado permanentemente, se a gente pensar.
né? Imagina o cérebro da gente ligado o tempo todo, porque a quantidade de imagens, de informações, de notícias que a gente recebe em pouco tempo é muito grande. Então, o cérebro não consegue metabolizar isso em pouco tempo. E as emoções também, muitas vezes, não conseguem ser decodificadas. Então, é muito esperado que as pessoas tenham mais ansiedade. Não é à toa que o Brasil, pensando em Brasil, é o país considerado mais ansioso, né? Um dos países mais ansiosos do mundo, porque a gente tem aí várias questões, não é? E a gente tem, além de desemprego, uma série de coisas, enfim, mas a gente tem essa exigência do dia a dia que é altíssima, né? Altíssima. E a gente não tem ideia. É interessante porque a gente mexe tanto no celular, entra em redes sociais e a gente acha que a gente já faz isso há muitos anos, porque é tão parte da vida da gente que a gente pensa que isso já está presente assim, desde sempre. E não é desde sempre, isso é muito novo. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma coisa muito nova. É uma linguagem muito nova que a gente ainda vai ter que aprender muito e vai ter que decodificar e vai ter que espremer para poder selecionar o que vai ficar, né? E o que não vai ficar. Nossa, e é verdade, assim, a gente tem tanta coisa que a gente faz e que a gente, por exemplo, um avião, né? Quantos testes ele passou por tantos anos para hoje a gente entrar num avião, entrar num trem e falar, tá, tô bem. Mesmo assim, a gente não se sente tão seguro, não todos se sentem seguros. Imagina Sim. a gente falar de rede social, de internet, que não tem. Quando eu nasci, quando eu nasci não tinha. Não vou falar a minha idade, tô brincando, eu falo. Tenho 35. Mas assim, 10 anos eu acho que tem Twitter, Instagram. Sabe, 10 anos, acho que a primeira foto da minha filha ela tinha mês, ela tem 11. Então, foram 10 anos, a gente não tem nem teste para falar, olha, essa geração toda, ela nasceu, viveu, morreu e aconteceu isso. A gente não tem nada, nós somos os cobaias dessa Sim, nova tecnologia, né? Então, sim. eu acho uma das coisas assim que eu gosto de falar e que me acalma bastante é saber que a gente não está sozinho. Eu acho que uma das coisas assim, quando eu penso, né, nossa, eu tô com ansiedade, eu tô ansiosa, eu tô depressiva, eu estava lendo agora um pouco dos transtornos, né, que tem toque, tem a compulsão alimentar, eu deixo você falar os outros, até para as pessoas identificarem, que tocam na nossa saúde mental, mas todos eles, assim, tem gente passando por isso e não são poucas pessoas. E não é porque elas têm culpa. Acho que existe algo muito intrínseco no ser humano em geral, que é a culpa. Então, eu fico pensando assim, quando a gente não está bem, a gente não consegue ficar bem e às vezes a gente não consegue pedir ajuda para as pessoas porque a gente se sente culpado, a gente tem vergonha. E você sabe que eu tive uma experiência muito ruim uma vez, que eu imagino quantas outras pessoas têm, que quando eu pedi ajuda e falei, olha, eu estou muito mal, estou com isso, aquilo, uma pessoa que eu confiava virou para mim e falou assim: você tem tudo, tá reclamando, vai, levanta e vai. Sabe, você fala assim, aí realmente você não sabe se você fala para aquela pessoa, poxa, você não está levando em consideração, ou o que eu fiz, que foi, poxa, a culpa é minha, né? Eu que tenho algo errado. Uhum. Isso que você está trazendo, eu acho, já que estamos falando de saúde mental, né? Aliás, eu acho que isso já é um indicativo de saúde mental, a pessoa pedir ajuda, né? E as pessoas às vezes acham que pedir ajuda é se mostrar fraco, né? É não lidar bem com a vulnerabilidade, é não ser forte o suficiente, não ter, hoje se fala muito dessa palavra, né? Não ter resiliência. E, na verdade, a resiliência é também você reconhecer que você precisa de ajuda, né? Que você precisa, que você sozinho não vai dar conta daquilo. Né? Porque a gente não dá conta sozinho de certos transtornos. Se você está numa depressão, que é diferente de uma tristeza, né? Se você está com um transtorno de ansiedade, com pânico, se você tem um quadro
que é um quadro de bipolaridade, um quadro de transtorno borderline da personalidade, enfim, tem vários transtornos, não é minha área, porque eu não sou psiquiatra, mas só estou citando alguns. Você não consegue fazer isso sozinha, você precisa de ajuda, ajuda médica, ajuda psicológica. Então, as pessoas precisam começar, e eu acho que isso, de alguma forma, tem se inaugurado mais, a falar um pouco daquilo que elas não estão conseguindo dar conta e começar a ver que não é uma questão de culpa, porque muita gente diz, não, isso é uma depressão, normal, levanta, vai e faz. Se você quiser, as coisas acontecem. Pense positivo que as coisas vão acontecer. Não é verdade. Há situações, você pode pensar quanto você quiser, que você não sai do lugar. Às vezes você precisa de medicação, precisa de ajuda psiquiátrica, às vezes de ajuda psicológica, os dois juntos, não é? Precisa que a família e a rede de apoio também te apoiem naquilo, amigos, familiares, enfim. Quem está sempre ali por perto, né? Porque tem essa que eu acho que isso vem de lá de trás, essa ideia de que se você tiver uma doença física, ninguém vai te culpar por isso. Quer dizer, até tem um pessoal que diz que então foi você que fez tal doença porque você não cuidou da sua cabeça, que eu acho que é uma crueldade se dizer isso. Mas, enfim, de modo geral, as pessoas... Mas se você tem uma doença, né, mental, um transtorno, as pessoas tendem a culpar, tendem a não ter paciência, porque ninguém tem paciência muito com quem está deprimido, com quem está ansioso. As pessoas não querem muito se envolver nisso. Então, as pessoas terminam escondendo, não falando, tendo vergonha de falar, não é? E em muitos ambientes isso não é aceito, né? Até famílias que nem se pode falar muito que você está triste ou que você não está bem, porque logo vem alguém para dizer que, olha, sua vida é linda, você tem saúde, você é bonita, você é rica, é tudo. Por que você está se sentindo assim? E não tem nada a ver, porque as doenças emocionais, elas são altamente democráticas, elas não escolhem, não é, condição social, elas não escolhem quem é feio, quem é bonito, alto, baixo, elas podem acometer qualquer pessoa. Então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso para que cada vez mais as pessoas saiam desses lugares e possam pedir ajuda, né? Que é o Lenda, fundamento da saúde mental, é pedir ajuda. e me conta uma coisa, assim, voltando uns passos atrás, antes de uma pessoa saber e aceitar que ela tá chateada, triste, deprimida e que aquilo continua, né? Porque a tristeza, como você falou, tá triste, acontece. Mas aí quanto tempo dura? O que acontece nessa tristeza? Você consegue resolver outros problemas? Você consegue trabalhar? Consegue cuidar de você, que acho que é o mais importante? Ou não, né? E aí isso vai levando a uma depressão. Ou tem gente que até consegue fazer tudo, tipo, como eu brinquei com você que falam lá no escritório, a Carol é super calma, e na verdade tá tampando, né, ali para os outros. Como que a pessoa consegue identificar algo que não tá bem e que ela pode estar com algum problema na saúde mental dela? Então, a primeira coisa é ela perceber o tempo que aquilo está, né? Porque uma tristeza, por exemplo, é um momento de recolhimento, é um momento que você faz uma introspecção, mas ela passa. Como, por exemplo, viver um luto. Um luto tem um tempo, né? Ele é absolutamente esperado. Uma tristeza também, uma ansiedade porque está acontecendo mudanças na vida, ela é esperada. Tá. Quando isso começa a durar 2 meses, 3 meses, você começa a ter problema com seu sono, você começa a ter uma irritabilidade que se mantém, você começa a não se sentir animada para fazer coisas que antes você fazia com facilidade, você tem um choro fácil, né? Você não está conseguindo lidar bem nas suas relações. Aí você precisa começar a procurar ajuda, porque você começa a ter uma disfuncionalidade no seu dia a dia, né? Que é Tá. muito diferente de você
está triste por algo, mas você continua trabalhando, você continua fazendo, mesmo Uhum. que seja um pouco mais tempo triste, mas você já conhece aquela tristeza, você sabe como lidar com ela e você consegue dar conta da sua vida. Uhum. Ela não está fora da sua consciência, você sabe do que se trata. Agora, quando você começa a se isolar, a começar a ter algumas funções comprometidas, então é o momento de procurar uma ajuda e fazer um diagnóstico do que está acontecendo, né? Tá. E uma outra pergunta. É, assim, é uma coisa que sempre acontece, ou acontece bastante, uma pessoa que está fragilizada emocionalmente e tá já com começo de depressão e tudo, e ela pode ser que não foi procurar ajuda ainda, mas sabe que ela não tá legal, e aí começam a aparecer problemas. Por exemplo, o casamento começa a ir mal porque ela ou ele, enfim, não tem mais paciência, aí não gosta mais de uma coisa, não gosta de outra, quando vai ver, ai, não amo mais. Ou o trabalho, uma coisa que gostava, ai, tô achando que agora esse trabalho não é para mim, porque eu não gosto disso, não faz a minha cara aquilo. Parece que, assim, eu vejo às vezes por mensagens que o pessoal manda, ou eu mesma ter sentido isso em algum momento. Eu sinto assim, primeiro cuida de você para depois tomar uma decisão, porque eu entendo assim que pode ser que mexa com o externo também da pessoa, né? Ela acaba perdendo amizades, não sei, me conta um pouquinho disso. Sim, é bem importante que você está trazendo, Carol, bem importante mesmo, porque às vezes a pessoa confunde, né? E ela não é o trabalho mais que ela quer, não é aquele casamento mais que ela não quer mais se encontrar com aquelas pessoas, e na verdade isso são pontas de um iceberg, não é? O problema está Uhum. muito mais baixo. Então, quando ela começa a ter esse tipo de atitude, é sempre bom ela colocar uma interrogação. O que será que está acontecendo comigo primeiro? Tudo bem, pode ser que o casamento não seja mais aquele que satisfaça, pode ser que ela tenha que mudar o trabalho, pode ser que ela tenha que rever as amizades dela. Não tô dizendo que isso não tenha fundamento. Mas antes de tomar algumas atitudes, que são atitudes, às vezes, com muitas implicações, é muito importante que a gente pare e olhe o que está acontecendo com a gente, reveja um pouco as nossas expectativas, a gente possa parar um pouco e refletir. E alguém perguntou assim, não é? E procura que tipo de ajuda inicialmente, né? Às vezes a pessoa pode procurar, às vezes a pessoa tem um médico da família que pode ser uma pessoa com quem ela converse e ele indique, não é? Um atendimento psiquiátrico para fazer um diagnóstico, uma psicoterapia, enfim. Né? Depende de quem você tem. Às vezes, até pessoas que estão ligadas a grupos de igreja, às vezes tem gente lá dentro que indica, né? Profissionais que possam ajudar, enfim. Mas sempre profissionais da área psi que vão poder ajudar nesse momento. Mas, voltando aí à sua pergunta, que eu vi uma pergunta aqui, aí já quis responder. Mas, voltando ao que você está falando, sempre que a gente tiver que tomar decisões que são assim repentinas, né? De repente você faz uns dias que eu tô, faz uns meses que eu tô achando que esse trabalho não é mais o que eu quero, esse namoro não é mais o que eu quero. Então você está sentindo que você está meio insatisfeita com tudo. É Uhum. importante, antes de tomar a decisão, rever o que está acontecendo, cuidar de você, não é? Uhum. Porque às vezes a gente está com as expectativas muito altas, às vezes a gente está esperando do trabalho da outra pessoa algo que não vai acontecer. Então, a gente precisa dar mais com a nossa realidade interna antes de sair, não é, decidindo e jogando tudo para cima de um momento para o outro. Às vezes, a saída é essa mesmo. Sim. Mas se você puder se fortalecer para tomar as decisões, melhor. Você É. tem probabilidade maior de fazer melhores escolhas, né? Sim. Tem uma que falou lá atrás, ela falou assim: parece que todo mundo é bipolar.
E outro dia eu brinquei, eu queria uma coisa, aí eu falei, não, acho que eu vou querer outra. Aí eu brinquei, falei, nossa, será que eu tô bipolar? Então eu falo rindo só para ficar mais leve, mas na verdade, o que é essa bipolaridade? Assim, a gente brinca com essa coisa mais do humor, né? Mas ela tem um problema da saúde mesmo da pessoa, né? Da saúde mental. O transtorno de bipolaridade é um dos transtornos um dos mais graves que tem. Claro que ele tem gradações, né? E você tem ativações. As pessoas acham que é assim, a pessoa está triste ou está alegre? Está triste ou está alegre? Mas a bipolaridade não é uma questão de estar triste ou estar alegre. É uma questão de ativação, né? Então, às vezes, está muito ativado, então a gente diz que essa pessoa está num estado de mais, vamos chamar, de mania, né? Então, as pessoas estão mais excitadas, estão fazendo muitas coisas, e há momentos de baixa ativação que essas pessoas estão no que se chama de depressão. É um transtorno que precisa de acompanhamento, às vezes pela vida toda, não é? E precisa de um diagnóstico bem feito. As pessoas usam a palavra bipolar para falar disso, que uma hora eu estou alegre, uma hora eu quero muito, daqui a pouco eu quero pouco, mas isso nem chega perto do que é a bipolaridade. É um transtorno muito agrava muito a vida da pessoa se ela não cuida, e às vezes a pessoa leva muito tempo para fazer um diagnóstico, ou o diagnóstico é feito às vezes de modo equivocado e as medicações também são dadas de modo equivocado. Então, é preciso ter um acompanhamento médico, psicoterápico também, e a família, quer dizer, as pessoas que estão junto também precisam ser orientadas para lidar. Agora, os transtornos mentais, eles têm muito da frequência e da quantidade. Então, a bipolaridade também ela tem assim um espectro, né? Ela não é sempre igual e ela não é sempre, tem mais graves, menos graves, então precisa ter um acompanhamento e um olhar de alguém que entende bem para fazer um bom diagnóstico, um diagnóstico preciso para a pessoa não perder tempo, porque se ela é tratada, ela tem uma boa condição, ela pode ter uma boa qualidade de vida, né? Desde que ela seja tratada com rapidez, e aí muda uma série de coisas na vida, até a alimentação, atividade física, o sono, tudo isso é muito importante no tratamento. Né? Perfeito. Tem, gente, bastante mulheres aqui falando que às vezes é mais difícil do homem, do marido, no caso delas, que elas citaram aqui, buscarem ajuda. E eu percebo isso também, que assim, entre os homens da minha família, é sempre mais delicado mexer num assunto desse, né? Eles acham que tá tudo bem, tudo se resolve com o racional e tá tudo certo. E eu já vi, assim, até uma conhecida minha que passou por uma situação super difícil com o marido, envolvendo, enfim, traição, uma série de coisas que ela viu, só que no fundo, o que aconteceu? Ele estava numa baita depressão e não aceitava que estava. E aí isso foi desencadeando lá, sei lá, se foi por isso ou não, mas tiveram muitos outros problemas depois disso. Então, tem alguma explicação por que os homens têm essa tendência a se fechar um pouco mais para assumir algum distúrbio, alguma defesa deles, que a gente consegue, com algum jeitinho, quebrar isso? Então, eu acho que a minha experiência atual é que os homens têm procurado mais ajuda do que procuravam, vamos dizer, 15, 20 anos atrás, né? Eu acho que eles estão se abrindo mais para isso, eles estão entendendo que se manter sempre com essa ideia de que eu sou o homem que vou prover tudo e vou dar conta de tudo, e eu sou forte, e eu sou viril o tempo inteiro, que isso está caindo por terra, porque eles, como todo ser humano, tem sofrimentos, tem dúvidas, né? Tem angústias. Então, o que eu percebo é que, atualmente, os homens têm procurado mais do que antigamente. Né? Eu acho que isso é resquício também da educação, né? De como muitos homens foram educados
a não falarem muito da vida deles, pessoal, dos sentimentos deles, né? De Uhum. modo geral, antigamente, quem trazia mais os homens para a terapia eram as mulheres, né? Uhum. Quem também sinalizava que estava havendo uma crise eram muito mais as mulheres. Então, isso eu acho que vem de uma educação, né? Os homens, se você vai numa escola, eu já tive uma experiência dessa, né? Você vai numa escola e observa o recreio, você vê que tem o grupinho de meninas conversando, e elas conversam do namorado, de que elas estão tristes. Os meninos estão sempre mais jogando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Então, a gente precisa, quem tem filhos, né, encorajar os meninos a falarem sobre eles, a falarem os sentimentos deles, e entenderem que isso é uma coisa absolutamente humana. Não é porque é homem ou é mulher, é humano isso. E eu Uhum. acho que os homens, por exemplo, da minha geração, né, mais para trás, eles não tinham muito esse traquejo de falar sobre eles, né? Para eles procurarem uma ajuda, porque a coisa chegava no nível que Uhum. dava mais, ou porque estava atrapalhando o trabalho. Principalmente o trabalho termina sendo uma janela, uma Uhum. porta de entrada para esse mundo emocional. Então, eu acho que os homens tendem a ser mais fechados em relação ao que eles... Porque eles têm outra maneira de funcionar. E Uhum. eu acho que a maneira que a gente tem de lidar com eles é não também forçar muito a barra, porque quando você força muito a barra, a tendência é as pessoas, né, se fecharem mais, porque se fecham para se proteger, não querem deixar que seja visto coisas mais íntimas. Então, eu acho que é preciso ter essa compreensão, esse entendimento, para que as conversas comecem a ser muito mais de perguntas do que de respostas, de ouvir muito mais, de deixar livre para que eles possam falar. E, às vezes, as mulheres são muito adiantadas, né? A Uhum. gente, às vezes, o homem fala uma coisa, a gente já tem uma lista assim, de coisas que você vai sugerindo e vai dizendo e vai fazendo, e aí a tendência disso é eles se assustarem um pouco mais. Mas eu acho que isso vem mudando, Tá. felizmente isso vem mudando, devagarzinho vem mudando, e eu acho que isso começa lá na infância. Isso é Uhum. interessante também, eu queria falar, que a saúde mental ela não começa a existir na vida adulta, ela começa lá na infância. Então, quando a gente, com nossas crianças, podemos falar sobre as emoções, podemos nomear, podemos dizer para os nossos filhos, olha, você pode ficar triste, você está chateado, você pode ficar quietinho, não há problema nenhum, depois a gente conversa. Tudo isso vai ensinando desde muito cedo a criança a cuidar da própria saúde mental e mais, né? Aprender que existe um psíquico, porque às vezes a pessoa nem sabe que existe um mundo psíquico. Como é que ela vai cuidar da saúde mental se ela não sabe nem que existe uma mente? Uma mente que sente, que pensa, que é estimulada o tempo todo. Então, eu acho que desde criança a gente precisa dizer para as crianças que existe uma mente, existe um coração, existe uma alma que sente, e isso é que vai dando o caminho para que as crianças vão crescendo e cuidando e podendo falar assim, mamãe, eu estou muito ansioso. Mamãe, eu estou triste porque a minha amiga não falou comigo na escola. Então, tudo isso é cuidar da saúde mental, porque você está falando sobre as emoções, e sobre os sentimentos, e sobre as relações. Né? O que eu achei mais bonito que você falou e que é o mais importante, eu senti muito isso, é nomear. A gente ensinar as crianças a nomearem as emoções, acho que já ajuda muito. É o começo, né? Saber o que existe, porque às vezes a criança tá numa casa super calma e tranquila, e de repente ela sente raiva, e ela não sabe o que é aquilo e nem dá espaço Sim, para aquilo, né? Então, e aí ela vai oprimindo aquele sentimento e vira sim, aquela panela de pressão, que eu adoro falar, essa panela de pressão, que você segura, 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 e quanto mais você segura, eu acho que o luto também é assim, né? A gente precisa viver, precisa chorar, precisa sentir, precisa ter raiva, precisa passar por todas as emoções, que se a gente ficar segurando, uma hora aquilo vai explodir para um lado que às vezes não é nem o que você está imaginando que é, né? Vai para exa- outros. exatamente. E eu acho que a gente precisa aprender uma coisa, que o fato da gente não falar sobre algo não resolve esse algo.
né? Pelo contrário, quanto mais você pode falar, mais você previne. Quanto mais você pode falar da sua tristeza, da sua ansiedade, você aprende a pensar, porque nomear os sentimentos, as emoções é o primeiro passo, e depois aprender a pensá-las também é o segundo passo. Então, a gente precisa entender que a vida mental da gente não é como o estômago, que quanto menos a gente come, o estômago diminui. A vida mental da gente não faz isso, ela expande. Então, quanto menos a gente fala de coisas que a gente diz, não, mas isso é muito difícil, eu não vou falar. Exatamente por isso você tem que falar, porque é o jeito que você previne que aquilo fique mais difícil ainda, né? Sim, perfeito. E eu acho que, assim, eu senti muito nessa coisa de nomear e de você deixar vir a emoção. É como se aquela história da ferida e do band-aid, sabe? Arrancar o band-aid, tirar o Sim, ponto, é para ajudar a cicatrizar. Então, quanto mais a gente não quer lidar com eles, né? Principalmente, acho que eu vivi muito quando eu perdi meu pai e eu vivi esse luto, e foi um luto um pouco diferente, porque quando eu o encontrei, eu até fui buscar ajuda, porque eu falei, o que é isso que eu estou vivendo, né? Então, era um pós-trauma, né? De ter que encontrar e tudo mais. E aí, uma coisa muito legal que ela me falou, uma pessoa me falou assim, normalmente o cérebro, seu corpo e seu cérebro soltaram tantas químicas que normalmente precisa de tempo, precisa de 3 meses para a sua química voltar ao normal sim, pós-trauma. Não quer dizer que acabou o luto, né? Pode ser que o luto acabe até melhore um pouco antes, depois, ou enfim, ele vai mudando. Mas quando eu vivi esse luto, eu me deparei, eu aproveitei para muitas coisas, né? E uma das coisas, eu acho que foi eu olhar como que eu lido com essas emoções, né? Como que funciona se eu deixar elas virem? Porque eu falava, eu vou começar a chorar, não vou parar nunca mais. E aí eu ficava segurando, aí eram aqueles choros mais doídos, mais fortes. Aí chegou num momento que eu comecei a perceber que cada vez que eu deixava esses choros virem, eles passavam. E aí, uhum, aí passava e passava. E aí eu comecei a perceber que é a maneira que eu também acabo querendo lidar com as minhas coisas, né? Deixa, vai, aguenta que já vai passar. E não, você tem que sentir aquela emoção. As pessoas têm muito medo da dor, porque vem a dor. Não só de luto, de qualquer emoção que você vai sentir, você sim. vai sentir amor, dói o amor, a raiva dói, né? É aquela dor. E a pessoa tem medo da dor, só que é uma dorzinha, uma emoçãozinha, depois ela vai melhorando, você vai entendendo ela melhor, né? Sim, eu acho que você tocou numa coisa muito importante, né? Que é a questão da dor, né? Eu acho que, e a gente vive hoje um período na sociedade que há muito medo da dor. A dor tem que ser evitada de todas as formas, né? Então, tudo precisa ser sem dor, né? E aí vai se criando pouca musculatura interna para lidar com dores que fazem parte da vida. A gente não consegue estar sempre bem, e hoje em dia, com essa exigência de felicidade, não é? De que tudo tem que ser positivo, tudo tem que dar certo, e se não dá certo, a culpa é sua, e você não fez o que tinha que fazer. Então, isso tudo vai afastando o ser humano da dor, que a dor, na verdade, humaniza, não é? Ela traz para a gente a dimensão do humano que existe. E a partir da dor, tem alguns autores que fazem essa diferença, a partir da dor vem o sofrimento, porque o sofrimento é a dor pensada, é a dor que você dá nome, é a dor que você começa a refletir sobre ela. Então, uma das coisas que eu acho que tem colaborado pouco para a saúde mental é que as pessoas se assustam muito com qualquer dor, É. né? Qualquer frustração é um problema, qualquer perda não pode acontecer, não é? E você falou uma coisa que é muito importante, né? Por exemplo, o amor. O amor também dói. É uma delícia a gente amar, mas ele dói também, não é? Raiva também dói. Nenhum de nós quer muito sentir frustração, mas faz parte. E se a gente vai tolerando e se assustando pouco com a dor, se familiarizando com ela, isso que você falou, você vai conseguindo elaborar essa dor melhor e você vai conhecendo mais de você, vai amadurecendo mais, né?
Exatamente. E eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas a conhecerem essa dor. Claro que é muito mais fácil falar quando você já conhece um pouco mais, né? Sim, Porque eu imagino assim que a dor da depressão que leva a um suicídio é importante também a gente trazer, mesmo que sutilmente isso aqui, a gente saber ajudar a pessoa, porque ela não quer falar do assunto porque tá doendo quando ela fala. Então, eu, assim, até dentro da minha família, tinha horas que eu queria falar alguma coisa do meu pai, falar alguma coisa, e meu irmão, não quero. Aí eu ficava assim, tipo, vai só um pouquinho, porque vai te fazer bem, sabe? Vai só um pouquinho, vamos conversar só mais um pouquinho. Então, assim, cada um tem a sua maneira, e é claro que você não pode, assim, forçar a pessoa a nada, mas quando a gente tem um pouco mais dessa musculatura, como você falou, e é músculo mesmo, né? Porque quando a gente vai na academia e a gente não fica nada dolorido, é como se não tivesse feito ginástica. Quando a gente fica dolorido, a gente fala, esse músculo tá doendo porque trabalhou e realmente fortaleceu. Então, a dor, quando você sente, sabe e entende e consegue lidar com ela, você fica mais forte para superar as próximas, né? Então, é sim. importante instigar as pessoas a tocarem nas suas dores com cautela, não sei como é que funciona numa pessoa que está numa situação mais difícil, que ela só está sentindo essa dor, eu imagino, ou que ela não tem ferramentas e ela não sabe como terminar com ela, então ela acha que o mais fácil é deixa eu terminar com tudo que eu tenho, com a minha vida, com, sei lá, com tudo, né? Um suicídio, devem ter outros tipos de suicídios também, não só da vida, você pegar e abrir mão disso, abrir mão daquilo, quando vê morador de rua, muitas vezes que eu já conheci, foi isso. Eu quis acabar com esse problema, saí e fui embora. Não quero trabalhar, não quero casa, não quero isso, não quero aquilo. Alguns, né, que eu já vi. Então, é importante a gente falar de como É, é essa dor. eu acho que você tocou nessa questão, como a gente está no Setembro Amarelo, né, que está se falando da questão do suicídio, da saúde mental, porque falar de suicídio é falar sobre saúde mental também, né? É importante dizer que o suicídio, de fato, é um colapso, né, muito grande do ser humano. Ele não consegue pensar, o pensamento se estreita, esse pensamento fica dicotômico, porque ou eu resolvo tudo, ou eu tiro a minha vida. É um momento de imensa dor, né? E que, se uma pessoa. Alguns suicídios são evitáveis se a pessoa consegue pedir ajuda, ou se tem alguém ali naqueles 15 minutos consegue ajudar, e ajudar sem julgar, né? Sem moralizar, ouvindo e encaminhando essa pessoa para uma ajuda séria, né? Médica e psicológica, porque provavelmente tem dores aí que precisam ser faladas. E o suicídio precisa ser algo falado, porque ele tem aumentado cada vez mais, né? Principalmente no Brasil. O Brasil é o 8º país em mortes por suicídio, é bastante, e principalmente em jovens, né? Isso tem ocorrido muito dos 15 aos 29 anos, mais ou menos é essa. Eu preciso olhar direitinho esse intervalo aí, mas é em torno disso. E idosos também. Então, a gente tem tido aí um número crescente de jovens, não é, com tentativas de suicídio, com o suicídio propriamente dito, e a gente precisa falar sobre isso, porque como o suicídio tem a ver com a morte, e a morte não é um assunto muito confortável, né? Ninguém quer falar sobre isso, ou tem vergonha, ou tem medo, e tem uma certa criminalização nisso tudo. E eu volto a dizer, é um assunto espinhoso, difícil, mas é um assunto que precisa ser falado exatamente para ele poder ser evitado. Quanto menos se fala sobre isso, mais o número cresce. Então, a gente precisa estar falando sobre essas coisas, não é? É claro que o suicídio tem toda uma dinâmica aí, as tentativas também, né? E que muitas vezes as pessoas não querem muito falar sobre isso, porque isso está distante de mim, isso não acontece comigo, tá? Não, isso não existe na minha vida, mas esse é um problema de todos nós, né? Porque é um problema que é um problema de saúde pública também.
Então, os países que diminuíram o número de suicídio foi porque fizeram programas de prevenção, né? Programas de lugares para as pessoas serem atendidas, explicando o que é. Inclusive, no site do Conselho Federal de Medicina tem uma cartilha sobre prevenção de suicídio, vale a pena ler, está muito bem feita. E tem o CVV, que é o 188, que é sempre um número que as pessoas podem ligar e pedir ajuda, e ali é possível você conversar com alguém e receber um encaminhamento. Mas é um assunto que precisa ser muito falado e ainda é pouco falado, né? Ainda tem muito tabu, muito preconceito em relação a isso. E é o que você falou, imagino exatamente assim, que a pessoa, como ela nunca ninguém fala desse assunto, ela acha que é pior ainda. E já que é pior ainda, vamos acabar com esse negócio de vez, porque o que eu tenho é muito pior do que qualquer coisa. Então, a hora que a gente fala, ela sente assim, estão falando, nossa, estão falando de novo. Ah, então não é, calma, não é tão ruim ou não é tão difícil de ter, porque acho que é uma coisa assim, só eu que sinto essa dor, né? Essa dor é minha, é até uma... Quando a gente perde alguém, a gente só... Assim, eu ouvia muito pessoas que já tinham perdido alguém, porque era como se só elas entendessem a minha dor naquele momento. Eu acho que tem essa tendência de troca dessa dor e essa dor do suicídio ela não consegue trocar depois, né? Então é muito importante mesmo que a gente fale dessa dor e ajude o máximo que a gente puder. Eu assim, eu nunca tentei, mas já passei, acho que muitos de nós têm vergonha de falar, óbvio, mas eu já passei por isso quando eu era muito nova, devia ter 12, 13, por aí. Eu já passei essa vontade de ter acontecido alguma coisa e eu não sabia lidar, e eu pensei, eu falei, e se? Né? E se isso aqui? E se eu acabasse agora? É mais fácil, você se sente assim que vai, vamos supor, se eu estou sendo um problema para tal pessoa, eu vou eliminar o problema dela. Tive um caso recente de uma amiga minha que perdeu a mãe assim, e ela falou, assim, ela cuidou muito dela a vida inteira, então eu imagino a dor dela, da mãe também, falando, gente, olha o problema que eu estou trazendo para as minhas filhas, né? Então deve ser uma falta de ferramenta para eliminar a dor, então a eliminação Sim. é só essa opção, né? Sim, os estudiosos, né, que tem uma disciplina sobre isso, que é suicidologia, né, os estudiosos, eles conversando com pessoas que fizeram tentativas, né, o que eles concluem? Que a maior parte não quer morrer, a maior parte quer se livrar da dor. Né? E muitas vezes, dependendo se a pessoa tem um transtorno, enfim, ela não tem mesmo, chega uma hora que colapsa o sistema e ela não tem os recursos para pensar sobre aquela dor e transformar essa dor em sofrimento. Então, a pessoa fica absolutamente presa em si mesmo, daqui o suicídio, por exemplo. Né? Voltou. Tô Acho que aqui, voltou. acabou minha luz aqui, caiu a internet, mas voltei. Então é um assunto que a gente precisa falar, porque o número de jovens é muito alto, né? Que tem a estatística tem aumentado. Então, a gente precisa estar de olho nas nossas crianças, conversar sobre vida mental. Se na família tiver algum cenário desse, logo procurar ajuda, os familiares, inclusive, para poder serem orientados, né? Porque ninguém espere sozinho dar conta disso. A gente precisa de ajuda para isso. Né? Com certeza. E eu acho assim que uma das coisas que a gente pode deixar aqui um recado para todo mundo que está ouvindo, né? Tem gente que se sensibilizou, tem gente que acabou até falando aqui, eu também, então muito alivia, como é que fala essa palavra? Pera, nos alivia muito falar sobre a dor. E quando a gente entende que o outro também tem essa dor, que muita gente também tem a sua dor, não muita, mas assim, tem muitas pessoas que têm, não é que todo mundo está tendo realmente, cada um tem o seu tipo de problema, o seu tipo de dor, mas dor é dor, né? Então a gente entender isso, eu acho que já alivia, já ajuda um pouco. E você saber que você pode lidar com a sua dor
com ajuda, muitas vezes lidar com a sua dor sozinho não é possível, mas lidar com a sua dor com a ajuda de alguém que é o que a Blenda falou, não julga, né? Não É, julga a sua dor, independente de qual ela seja, se ela é pequena, média, grande, se é o problema 1, 2, 3, 10, não interessa, você está sentindo dor, você não está conseguindo passar por isso, tá passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e você está aí aguentando, isso com certeza vai abalar não só a sua saúde mental, a sua saúde física, né? E seus relacionamentos. Então, é importante você procurar ajuda mesmo e seguir aqui todas as indicações que a doutora Blenda deixou. é isso aí. Eu acho que a gente tem que. Eu sou muito favorável, sabe, a colocar em palavras qualquer coisa que seja difícil, porque segurar não vai diminuir a dificuldade, só vai aumentar a dificuldade. E cada vez você vai se sentindo mais sozinho. Então, a gente precisa ter compaixão, a gente precisa ter compreensão e dar um colo para aqueles que precisam e não minimizar a dor de ninguém, né? Porque às vezes, não, né? Isso aí não é nada. Não, para aquela pessoa é. E se a dor for muito pequena, ok, não há problema nenhum, mas ela foi ouvida, né? Exatamente. Muito bem. É isso, acho que falamos bastante coisa. Tinha só uma pessoa aqui que perguntou sobre borderline, que eu também não sei direito, já ouvi falar, mas se você quiser falar, Então, porque ficou a dúvida. borderline é um tipo de transtorno mental, né? Que é muito caracterizado por intensidades grandes de emoções, né? A pessoa vive uma intensidade permanentemente. Agora, quem quiser saber disso melhor, aí, Carol, fica aí uma sugestão de até você chamar um psiquiatra, enfim, que vai poder, né, falar do ponto de vista psiquiátrico e de toda a questão do CID, que é um, um, um código, né, que classifica e dando os sintomas, porque eu não sou a pessoa mais indicada Tá, para isso. Estou dando aqui uma só coisa um. muito superficial, mas é um transtorno importante e Uhum. que ele também, às vezes, se confunde com a bipolaridade. Por isso que precisa ter um diagnóstico de alguém muito experiente para poder dar conta desses transtornos, né? Que, inclusive, dificultam muito a vida das pessoas, muito mesmo, né? Quando não diagnosticados. E quer deixar o seu livro, gente, que é um livro maravilhoso sobre ansiedade, que é, acho que, o pior de todos, o maior, né? Com mais gente sofrendo. É, Então, ajuda muito a lidar com a ansiedade e, aos poucos, acalmando, identificando. Você tem ele aí para mostrar? eu tenho aqui comigo, mas Mostra. o meu livro chama Fazendo as Pazes com a Ansiedade, e, na verdade, ele não é um livro de autoajuda, nem acadêmico, mas é um livro que reflete sobre a ansiedade do cotidiano, né? Não o transtorno de ansiedade, mas a ansiedade do nosso cotidiano. Então, tem aí na Amazon, quem se interessar, e tem no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada, tá lá. Tá bom? Muito bom, eu indico. Muito obrigada, Blenda, adorei, adorei nosso Obrigada, papo. Carol. Acho que foi muito importante. Obrigada a todos que participaram. Espero que a gente tenha conseguido conversar e vocês estejam cada vez mais entendendo que estamos todos juntos e vai dar tudo certo se a gente souber pedir ajuda uns aos outros e conviver e viver e absorver as nossas dores para que elas diminuam pelo menos um pouco. Terminar a dor de ninguém acho que é impossível, né? É. Mas Mas a gente pode aliviar muito e entender muito. Olha, muito. muito obrigada aí a sua audiência, viu? Obrigado mesmo. Boa noite, Carol. E a gente vai se Obrigada. falando, tá bom? Combinado. Um beijo. Obrigada. Um beijão.